Então, nessa ação penal 502, 76, 85, 35, depoimento do senhor Luiz Eduardo Alves do Nascimento. Senhor Luiz, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor mentir ou faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Eu vou pedir para o senhor puxar o microfone um pouco mais próximo ao senhor. E dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público para as perguntas. Obrigado, Excelência. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Senhor Luiz Eduardo, o senhor participou da equipe de auditoria R5 e 3 2015, que avaliou a contratação da compra de 50% de um campo exploratório na África, em Benin, na África? Sim, participei. Durante essa investigação foram detectadas inconsistências em relação à aprovação desse projeto? Foram, sim, foram. O senhor relatório aponta que a primeira consistência se verifica a idoneidade financeira da empresa CBH, pertencente ao réu Idalécio Oliveira, correto? Correto. No que consistiam essas dificuldades, essas irregularidades em relação a essa empresa? Na verdade, a empresa CBH é uma empresa de capital fechado. A gente não dispõe, pelas pesquisas que foram feitas pelos órgãos da Petrobras e as fontes disponíveis de informação que a gente obtinha, a gente não tinha como ter certeza de que ela teria uma capacidade financeira suficiente para honrar com os compromissos necessários para uma operação desse vulto de... Na folha 3 do relatório consta que o GAPRE realizou um levantamento sobre a CBH e disponibilizou o relatório da empresa Dan e Bradstreet, por meio do qual foi possível identificar o endereço e telefone da CBH no Benin, o número de empregados, que eram 6, e o diretor da empresa. O que consiste esse GAPRE? O GAPRE é o gabinete da presidência da Petrobras, que trata de assuntos ligados a... assuntos estratégicos ligados à presidência. O que seria essa empresa Dan e Bradstreet? Olha, pelo que eu entendo e pelas informações que a gente teve acesso durante a auditoria, eu entendo que é uma consultoria que fornece informações para o mercado. E na época foi disponibilizado esse relatório, segundo o qual a empresa não tinha dados financeiros divulgados e não seria possível identificar que ela tinha saúde e capacidade financeira satisfatória. Exatamente. Era uma operação de compra de metade, de 50% do campo. Posso dizer então que a Petrobras se tornaria sócia dessa empresa? Sim. Então essa empresa se tornaria um parceiro que demandaria uma capacidade econômica para honrar os compromissos que demandariam recursos, correto? Exatamente. O objeto dessa sociedade seria a exploração do Bloco 4, uma área, né, no Benin, e isso demanda recursos para operações de perfuração de poço, análise sísmica. Demanda investimentos, em suma. Exatamente. Investimentos pesados. E aqui consta que realmente essa desconfiança acabou se confirmando porque a CBH não efetuou a totalidade dos pagamentos referentes ao custo perfurado pela Shell e acumulou uma dívida de $46.857.623,58 com o consórcio, a qual, após diversas tentativas de cobrança, poderá ser assumida pela Petrobras e Shell. Exatamente. O senhor pode explicar essa afirmação? Uma operação em parceria na indústria do petróleo, uma empresa opera as operações, né, realiza os gastos, efetua as contratações, e as outras empresas elas custeiam essas despesas. Então, essa empresa vai contratando as empresas que fazem, contrata a sonda, contrata a empresa que faz a sísmica e solicita caixa para os seus sócios, né? No caso, na época da perfuração do poço, os sócios
eram a Shell e a Petrobras. Em dado momento, a CBH não conseguia mais cumprir com essas obrigações financeiras, que seriam a parte dela que cabia nessa sociedade. E para não deixar os fornecedores sem pagamento, né, para não tornar esse consórcio, ou até a Petrobras como parte do negócio inidônea lá, a gente teve que assumir as despesas a Petrobras e a Shell assumiram as despesas da CBH. E isso não foi ressarcido à Petrobras, nem à Shell, esses 46 milhões. E no final, eu não tenho certeza como isso se finalizou, mas até onde eu sei, a Petrobras assumiu 50% disso, 23 milhões e alguma coisa, e a Shell assumiu a outra metade. Essa empresa chegou a aportar investimentos na campanha exploratória desse campo? Chegou, sim. Ela tinha, pelas pesquisas feitas pela equipe de auditoria e pela área interna da Petrobras, ela tinha know-how no mercado de exploração de petróleo internacional? Não, era uma empresa desconhecida, esse foi um dos pontos levantados. Era uma empresa que só detinha esse ativo, sem experiência no mercado de petróleo. Inclusive, ela contava apenas com 6 funcionários, se eu não me engano. Então, quer dizer, era uma empresa que não detinha estrutura para estar operando uma operação complexa desse porte, né? Ok. Em relação ao item inconsistências na análise econômica do projeto, o senhor apontou no seu relatório algumas inconsistências na análise econômica desse projeto. No que consistiram essas inconsistências? Bom, uma das questões levantadas foi com relação aos custos do poço, né? A estimativa. Para você fazer uma avaliação econômica, você precisa estimar quanto vai custar a perfuração de um poço. No momento da estimativa, para a gente fazer a nossa avaliação econômica para a entrada, para fazer essa aquisição da empresa CBH, a gente fez uma estimativa de, se eu não me engano, 58 milhões para o primeiro poço a ser perfurado. E quando, um pouco menos de 2 anos depois, a gente vendeu parte do nosso percentual nesse consórcio para a Shell, né? A CBH também vendeu parte. E nesse momento, para a gente avaliar aquela operação de venda da nossa participação, a gente avaliou o custo desse poço, se eu não me engano, em 120 e poucos milhões, eu não me lembro o valor de cabeça. Quer dizer, foi uma variação grande que chamou a nossa atenção. Então a gente apontou que a gente não tinha justificativa, né? Naquele momento a gente não tinha justificativa para essa variação no custo, né? Essa variação depois foi apresentada justificativas pela área responsável lá por fazer essas estimativas. Essa foi uma das inconsistências que a gente apontou. Outra inconsistência foi com relação ao próprio arquivamento das informações. A área internacional, quando a gente realizou essa auditoria, a área internacional já tinha sido extinta na Petrobras, ela já tinha sido terminada, né? E a gente buscou as informações que suportassem a nossa análise, a avaliação econômica, o suporte para essas informações de custo de poço, e essas informações elas não estavam registradas de forma que a gente pudesse ter segurança, né, de onde elas foram fornecidas, de onde elas foram obtidas. Essa foi outra inconsistência que a gente apontou. E inconsistências com relação, além disso, com relação aos dados geológicos, né, que balizariam nossa expectativa, nossas estimativas para a produção, né, de óleo, né, para o tamanho do reservatório que a gente estava trabalhando ali, e que no futuro dariam a expectativa para a receita do negócio, né? Então, para a gente poder fazer uma avaliação econômica.
existe um sistema na Petrobras que é utilizado na área nacional, né, no IP nacional, que ele não era utilizado na área internacional, né? E a gente foi buscar, a gente procurou auxílio de especialistas, né, geólogos, dentro da Petrobras, e a gente não teve segurança e certeza sobre os dados que a gente estava tratando, justamente porque a gente não conseguiu rastrear essa informação e buscar essa informação, porque eles não foram adequadamente guardados, arquivados na época, né, pelo próprio fim da área internacional. Então foi mais ou menos nesse sentido. Só para esclarecer, então, em relação aos custos exploratórios, havia uma previsão de um custo X e posteriormente se o custo concretizado era muito maior que esse X. Não, o custo concretizado ele foi de fato muito maior do que esse X. Havia uma previsão errada, então, dos custos, uma previsão subestimada dos custos que seriam gastos para explorar o campo. Na verdade a gente trabalha com estimativas, né? com uma expectativa. A gente usa os dados que a gente dispõe, custo principalmente de sonda, que é o maior custo na perfuração de um poço de um poço exploratório, né? É sonda. A gente trabalha com os nossos custos internos, com custo de sísmica. O que a gente estava questionando nesse momento é que existiam duas estimativas, que elas foram feitas com um intervalo de um pouco menos de... foi 1 ano e meio a 2 anos, né? Uma foi mais ou menos ali em 2010, no segundo semestre de 2010, e a outra foi quando a gente vendeu para a Shell em 2012, em maio, abril, alguma coisa assim, em 2012. Então a gente estava questionando duas estimativas, né? Além dessas duas estimativas, tem o custo real, o que de fato ocorreu, que foi muito maior do que isso, por conta de problemas operacionais, e aí que não puderam ser previstos. Houve problema na sonda, houve outras coisas que da área técnica. Então o que a gente estava questionando aí no relatório foram duas estimativas feitas com um intervalo de 2 anos que tiveram uma variação, a nosso ver, nesse momento grande, né? Em relação ao arquivamento de dados, deixa eu só ver se eu entendi. Quando vocês foram fazer essa auditoria, você não tinha segurança sobre se os dados não foram manipulados, se os dados teriam autenticidade. Não tinha um sistema seguro de armazenamento de dados no servidor interno. Isso? A gente não tinha segurança de que os dados que estavam sendo... Porque durante a auditoria a gente trabalha com solicitações de informação, a gente solicita as pessoas responsáveis, as pessoas envolvidas à época, aquelas informações, né? Por exemplo, a estimativa aí do custo do poço, o que levou a gente a essa estimativa, com base, né, no custo de uma sonda, no custo de uma sísmica, e a gente não tinha segurança de que esses dados realmente, por falta de registro lá, de que esses dados eram os dados corretos a serem utilizados, os dados que tinham sido utilizados à época. Ok. Vou perguntar duas questões a mais, que é o envio da proposta não vinculante à CBH sem aprovação da diretoria internacional e depois o trâmite na diretoria executiva. Ok? Claro. Essa questão do envio da proposta não vinculante sem aprovação da diretoria internacional, os senhores apontaram como uma das inconsistências. Seria uma norma de governança pedir uma autorização prévia à diretoria internacional antes de pedir executar essa proposta para a aquisição de um ativo? Então, a proposta não vinculante, ela é uma proposta que não criaria um compromisso à Petrobras de honrar com esse valor, né? Ele é um termo negocial ali, que é utilizado. E depois que a gente identificou essa proposta, a gente identificou esse documento que foi solicitado para o diretor da área internacional, que dizia que, mediante a aprovação dele, a gente enviaria essa proposta não vinculante. Só que essa proposta já tinha sido enviada. Quer dizer, a gente se pautou no próprio documento que pede a aprovação do diretor internacional para envio de algo que já havia sido enviado, né? Essa negociação ela continuou,
Eu não me lembro se os termos dessa proposta não vinculante eles foram mantidos para uma futura proposta vinculante, mas o fato é que a gente pediu aprovação, a área lá, responsável pediu aprovação para o diretor de algo que ela já tinha feito, né? Então... Causou uma perplexidade. Com certeza. Em relação ao trâmite na diretoria executiva, o senhor tem conhecimento como que foi a tramitação? Foi tranquila a aprovação? Houve várias apresentações? Não, houveram algumas apresentações. A primeira apresentação, se eu não me engano, isso subiu para a pauta da diretoria executiva, se eu não me engano, no início de dezembro de 2010, se não me engano, acho que foi dia 1º, um dia próximo. Isso foi mantido em pauta, esse tema foi mantido em pauta, essa aprovação foi mantida em pauta, não foi tratado por conta, eu acho que da falta de informações a respeito da própria CBH e por conta da falta da avaliação de risco, da avaliações, das informações com relação à própria empresa. Isso foi tratado, se eu não me engano, no dia 9 de dezembro, foi apresentado para a DE. De 2010. De 2010. E a DE manteve isso, não aprovou, e fez 2 solicitações. Ela, pelo que a gente observou, ela se sentiu desconfortável com a situação, com a falta de informações com relação à CBH e com um relatório que é criado, né, que é solicitado, é feito por uma consultoria externa. É um relatório chamado Doing Business, que trataria do ambiente de negócios no Benin. De outros negócios que ela teria feito, seria mais ou menos isso? Não, do ambiente de negócios, né? Por exemplo, de questões trabalhistas, de questões cambiais, de questões de envios de dividendo pelas empresas. Seria um relatório que tratasse, uma consultoria ali que tratasse do negócio, né? O Benin exige que você abra um escritório lá, você não tem restrições de envio de moeda para dividendos, né, para a controladora, um relatório que suporta, né, o seu conhecimento ali do ambiente de negócio do país. Isso foi, né, as pessoas que estavam conduzindo a oportunidade, né, trataram disso, né, solicitaram mais informações com relação à empresa, a CBH, a uma gerência da Petrobras chamada Inteligência de Mercado, que tinha essa função, né, fazer levantamento sobre os países, sobre o seu país, sobre empresas, né. Foram acrescentadas informações ao relatório lá, né, a apresentação que seria feita à diretoria executiva, mas esse relatório do Business não ficou pronto. O tema foi levado à DE novamente em 30 de dezembro e foi aprovado. E foi aprovado o negócio, né? 30 de dezembro, sem que esse relatório do Business tivesse sido realizado. Foram acrescentadas algumas outras informações sobre a CBH, sobre a empresa. Algumas delas foram enviadas, foram produzidas, enviadas pela própria, através de uma consulta à própria empresa, né? E então, em 30 de dezembro, foi aprovado o negócio. O senhor lembra qual diretor manifestou oposição na diretoria executiva? Olha, foi o senhor Barbassa ou não? Eu não tenho essa informação, porque na verdade a gente não tem um registro da pauta, da ata, né, da reunião lá, como foi feita, mas o que a gente identificou foi através de informações, de correios das pessoas que estavam conduzindo a oportunidade, né, de falando, a gente levou, mas a diretoria executiva se sentiu desconfortável por conta da falta de informações e por conta da falta desse relatório do Business, né, e não foi aprovado. Eles citam lá e... Quem seriam essas principais pessoas da área internacional envolvidas nessa negociação que a diretoria identificou? Olha, o gerente executivo da InterDN era Benício Schettini Frazão.
O gerente que estava à frente da oportunidade era Pedro Augusto Corte Xavier Bastos, se não me falha a memória o nome dele. Ele era o gerente geral da InterDN EIP, que era a gerência responsável pela condução de novas oportunidades. Então, eram essas pessoas. Abaixo deles existiam outras pessoas, coordenadores, consultores e acima deles o diretor Zelada? E acima deles o diretor Zelada. O diretor Zelada participou ativamente nesse processo? Ou ele só recebia informações desses dois gerentes? Bom, ele era o responsável pelo processo, né? Pelo negócio, né? Então ele recebia informações, ele teve uma apresentação prévia, né? Como de acordo com a governança da empresa, ele foi apresentado o negócio, a gente fez uma apresentação para ele. Ele participou do colegiado da DE lá. Eu acho que ele não estava presente no dia 30, que foi o dia que de fato foi aprovado. E, então sim, ele tinha responsabilidade, ele recebia as informações, ele tinha que aprovar diante da governança da empresa, ele deveria aprovar a oportunidade para depois ela ser enviada à diretoria executiva, né, ao colegiado. O senhor participou também de uma CIA a respeito desse tema, uma comissão interna de apuração? Participei. Isso foi uma das recomendações do relatório de auditoria, né, e depois disso foi criada uma comissão interna de apuração que tratou do assunto, né, se aprofundou no assunto utilizando de ferramentas que a auditoria interna não dispunha, né. A auditoria interna trabalha analisando processos internos, né, solicitando informações às pessoas envolvidas, né, então. E a CIA fez uma análise mais aprofundada, com base em e-mails e entrevista de diversas pessoas que estavam. Além de todas as inconsistências que o senhor nos narrou, a CIA apontou mais alguma inconsistência que seja digna de nota? Olha, as inconsistências apontadas na CIA, elas estão todas em linha com o relatório de auditoria. Elas são mais aprofundadas, né? A gente dispõe de mais informação, mas elas corroboram com o que foi apontado no relatório da auditoria, né? Em relação, já me encaminhando para o encerramento, o senhor tem conhecimento de aquisição de outros ativos na África durante a gestão do senhor Zelada e do senhor Severo? Tenho, sim. Alguns que eu posso mencionar, na verdade, a gente era essa gerência InterDN EIP, era o negócio delas, era buscar oportunidades. Isso fazia parte do nosso plano estratégico, a gente buscar oportunidades, né, ampliar nossa atuação na África ali, né, principalmente na margem atlântica ali. E eu posso mencionar Namíbia, foi adquirida um pouco antes até do Benin. Teve início de negociação com relação à República Democrática do Congo, se eu não me engano. E teve outras. A gente teve atividades em diversos países da África, né? Eu não consigo dizer. Eu me lembro dessas duas coisas. Algum desses postos adquiridos durante a gestão de Zelada e Severo teve êxito na campanha exploratória de achar óleo? Ou todos perfuraram poços secos? Olha, até onde eu sei, todos perfuraram poços secos. Inclusive o de Benin? Inclusive o de Benin. Estou satisfeito, Excelência. Obrigado. Você de acusação, tem perguntas? Seguindo aqui a ordem da mesa, então, aproveitando aqui, a defesa do senhor João Augusto, tem perguntas? Sim, Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber aqui que o senhor disse, né, que houve, para a efetuação da compra do Poço de Benin, foi seguida a governança, né? Foi aprovado pelo Conselho de Administração, né, que é composto por 11 membros. Foi também pela diretoria executiva, né? O senhor disse, por 7 membros. Também foi analisado pelos assistentes da diretoria executiva. Acredito que sim. Que está no relatório, né? Que também tem composto por 7 membros e analisado também por geólogos da área de exploração, né? Do diretor Estrela. Qual foi efetivamente, então, a irregularidade? Quer dizer, uma pessoa
que o diretor da área internacional que o fosse, seria capaz de influenciar a tamanho de fraudar alguma coisa para a efetuação do compra? Olha, pelo que eu entendo, ele não conseguiria fazer isso sozinho, né? Ele precisaria... A análise é feita por diversos técnicos, feita por diversas pessoas, administradores da companhia. Então, quer dizer, ele tem embaixo dele diversas pessoas que estão, no final das contas, trabalhando para ele, né? São seus subordinados em linha de competência e de governança, né? São seus subordinados, então eles estariam trabalhando para ele. No final das contas, a diretoria aprova o negócio, mas como foi mencionado, uma das questões que foram tratadas justamente na comissão interna que foi apurada, foi justamente essa questão de informações, né? Talvez o negócio, não, como no caso da capacidade financeira da empresa, talvez essas informações não tenham sido passadas para a diretoria executiva e para o CA, um quadro completo. A gente não tenha passado todas as informações disponíveis para que fosse possível fazer uma avaliação completa do negócio e avaliar todos os riscos. Perfeito. O senhor pode me informar se havia alguma penalidade prevista na contratação, se a CBH, né, ela porventura não cumprisse com o que estivesse acordado? Olha, nesses contratos de consórcio, de parceria, né, que a gente chama na indústria do petróleo, portanto aqui isso é algo comum no mundo inteiro e as operações de petróleo estão cada vez seguindo mais nessa direção de parcerias, né? Existe um contrato privado entre as empresas em que a empresa que não cumpre com suas obrigações financeiras, ela perde seus direitos no negócio. No caso, a CBH. No caso, a CBH. Mas quando a gente está falando de um negócio que não deu resultado, ela não estaria perdendo muita coisa, né? Um negócio que não foi exitoso. Então, o senhor sabe se houve interesse de mais alguma outra empresa, como por exemplo a Shell, a Exxon, Total? Houve sim interesse no momento em que a gente vendeu para a Shell, haviam outras interessadas. Então foi feita a venda para a Shell? Foi feita a venda para a Shell. Da Petrobras para a Shell? Isso, e da CBH, parte do que a gente adquiriu da CBH, 15% do que a gente adquiriu da CBH, a gente tinha adquirido 50%, a gente vendeu 15% para a Shell e a CBH vendeu mais 15% para a Shell. Sabendo então, que era um negócio que não ia dar certo? Não, na verdade, o negócio exploratório, ninguém sabe se vai dar certo ou não. Ele é um negócio de risco. Perfeito. A Petrobras, o negócio de petróleo é um negócio de risco, a gente investe em negócio de risco. Perfeito. Mas o importante, no momento que você investe num negócio de risco, é você ter conhecimento de todas as informações. O máximo de informações que você tiver vai lhe dar vai lhe proporcionar uma avaliação mais completa dos riscos em que você está se envolvendo, né? Com que você está se envolvendo e você está se expondo. Então, quer dizer, no momento em que a Petrobras entrou, a gente não tinha como dizer se o negócio daria certo ou se não daria certo. Nem a Shell teria como dizer, ou nenhuma outra empresa. Eu vou interromper um minutinho pelo tamanho do áudio já retomando.